Nesse vídeo eu vou trazer um fluxo de análise de campanhas e ele vai passar esses dados para um banco de dados e dentro desse banco de dados eu vou trazer um agente que vai analisar todas as métricas e vai falar como que elas estão, tá? De uma semana para outra. Beleza? Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda a trazer vídeos semanalmente aqui no canal. Então, bora pra tela. Então, esse aqui é o fluxo, tá? Que eu tenho para análise de campanhas. Então, esse fluxo, ele analisa campanhas de mensagem, de vendas, de leads e de impulsionamento. E claro, você pode colocar aqui qualquer outro tipo de campanha, tá? Ele puxa de um banco de dados, tá? Os meus clientes. Então, eu vou mostrar aqui, eu estou usando o Payroll. E aqui eu coloco todos os nomes dos clientes. Então, cliente A, B, C, D, X, Y, enfim, vou colocando aqui. E aqui eu tenho uma segunda linha onde eu vou colocar se a campanha de vendas, de impulsionamento, mensagem ou leads. Depois eu vou puxar também aqui o ID da conta de anúncio. Eu já mostrei aqui também como que a gente pega essa conta de anúncio, mas dentro da URL ali na conta de anúncio, depois do ACT, é aquele número lá, tá? Que a gente pode utilizar. Você também vai pegar o ID da página do Facebook, tá? Para um tipo de campanha. A conta do Instagram também, o ID da conta do Instagram, você também pode deixar aqui, porque alguns tipos de campanha, tá? Dependendo da campanha, vão pedir esses IDs. E você também pode colocar o telefone do seu cliente ou o grupo, né? Que você queira receber essa informação. Caso você queira enviar pelo WhatsApp, tá? Essas informações. Então, você coloca aqui o número do telefone do seu cliente ou do grupo ali. Aqui a gente vai enviar por e-mail, tá? Essa relação de dados, tá? De métricas, mas você também poderia enviar pelo WhatsApp, beleza? Então, voltando aqui para o fluxo, a gente vai fazer o de mensagens, tá? Eu vou fazer do zero para vocês verem como que é. E aí depois o de vendas, de lead e impulsionamento, tá? Você pode utilizar a mesma lógica, beleza? Então, eu vou criar aqui um workflow do zero, vou abrir aqui. E aí aqui eu vou colocar o gatilho, né, que a gente vai utilizar, é o de schedule. Então, eu vou, né, colocar aqui. Então, semanalmente, por exemplo, toda segunda-feira, às 7 da manhã, ele vai puxar esses dados, tá bom? Então, coloquei aqui. Agora, eu vou colocar para puxar esses dados do Payroll, que é o banco de dados que eu estou utilizando. Você poderia estar puxando do Google Sheets, do Supabase, enfim, de qualquer outro banco de dados aqui. Eu vou colocar aqui Get Many Rows, tá? Aqui a gente já tem a credencial, vou colocar Get Many Rows. E aqui eu vou selecionar essa planilha, né, que eu coloquei, e aqui clientes conta. Beleza, eu posso colocar Return All, tá? Para ele puxar todos. Então, coloquei aqui, tô puxando. Aqui, né, como não tava as contas, ele veio sem nenhuma informação. Depois eu vou colocar, tá, uma conta de anúncios aqui pra gente conseguir puxar e realmente fazer esse fluxo na prática, beleza? Agora eu vou colocar um switch para ele conseguir ver a condição ali, se é mensagem, se é de vendas, aí você pode colocar para e-commerce, enfim. Então eu vou colocar aqui um switch e a gente vai criar, tá, essas condições. Então aqui em cima eu vou colocar o tipo de campanha. Então, puxei aqui o tipo de campanha. Então, esse aqui que veio é vendas. Então, vou colocar it's equal to. Aí, eu posso colocar aqui, ó, mensagem. Beleza? Aí, eu posso colocar aqui, renomear o output de mensagem. Tá? Aqui, eu vou colocar só mais um para vocês entenderem. Então, adicionei mais um. Aí, eu vou colocar aqui, ó, tipo de campanha. Aí, vamos colocar vendas, que é o que tá ali. Aí, eu coloco um output e coloco vendas, tá? Então, só para vocês entenderem, vou colocar aqui, ó, executar step.
Então, ele passou um por mensagem e um por vendas, porque, como eu disse aqui, ó, tem todos os tipos, né? Tem venda, mensagem, então tem esses 4, né? Então, aqui passou por vendas, porque ele puxou, e passou por mensagem, porque ele puxou. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tem esses 2 tipos de campanha, mas a gente só vai realmente fazer o de mensagem para mostrar aqui para vocês. Beleza? Passando aqui, o que eu preciso colocar? Eu vou colocar um loop. Por quê? Porque aqui no seu banco de mensagens, ele tem um de cada, mas você poderia ter 3 clientes de mensagem, 4 clientes de venda, então ele vai pegar um por um para passar as informações, tá? Então, vou voltar aqui e eu vou colocar um loop. Coloquei aqui. Vou fechar aqui e eu vou organizar. Então, ó, puxei aqui. Aí eu já vou apagar isso e vou apagar aqui. Agora, o que eu quero depois, né, que esse cliente venha para cá? Eu quero realmente que ele pegue as informações dentro do Facebook. Então, eu vou colocar aqui o nó do Facebook Graph API, tá? Aqui a gente já tem a configuração dele. Eu vou deixar método get e aqui eu posso colocar a versão, por exemplo, a mais recente, 23, tá? Para ele puxar. Aqui em Node eu vou colocar act underline e aí eu vou puxar a conta de anúncio, tá? Então eu vou rodar aqui e ele vai puxar as informações da conta de anúncio. Como eu disse, não vai ter nenhum número aqui agora, mas depois eu vou colocar para a gente testar. Aqui veio com espaço, então vou tirar esse espaço. Lembrando, fica atento, tá? Porque não pode ter nenhum espaço, senão ele vai dar erro. Aqui embaixo eu vou colocar insights. Beleza, configuramos essa parte inicial e aqui agora eu vou colocar alguns parâmetros, tá? Então vou adicionar alguns parâmetros aqui embaixo. Eu já vou copiar, que já tá aqui, mais fácil para mim. Então, vou colocar aqui, ó, time increment. Aí, vou colocar o valor 1. Vou adicionar outro parâmetro, né? Que aí, aqui eu vou colocar level. E aí, aqui eu vou colocar account. Account. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar fields, que são os campos. Então, fields. E aí, eu vou copiar aqui também para ficar mais fácil. Coloquei aqui. Vou colocar aqui em expressão para ficar mais fácil para vocês copiarem, mas são esses campos aqui que a gente vai puxar. Beleza? Pode pausar para vocês copiarem. Fechando aqui, eu vou colocar mais um parâmetro aqui embaixo, que vai ser o limit. Eu vou colocar 3.000 e aqui embaixo eu vou colocar o time range. E aí, aqui embaixo eu vou colocar em expressão. Embaixo, expressão, vou abrir e vou colar o que eu já tenho aqui também e vou explicar para vocês. Então, aqui é de que data até qual data eu vou pegar, tá? Então, aqui é since até until e aqui eu coloquei uma expressão, tá? Então, é today minus, aí eu coloco os dias no formato ano, mês e dia, tá? Então, vocês podem copiar também essa expressão. Mas aqui você vai colocar, né, since until, caso você queira trocar, colocar outra data, você também consegue. Nessa expressão é bem fácil trocar, então, por exemplo, aqui você pode colocar 6, aí são os últimos 5 dias, 8, enfim, aí você vai colocando. Sempre coloco, né, 7 dias atrás e o último dia até o dia seguinte, né, o dia anterior. Então, essas informações vão vir assim. Bom, já colocamos todas as informações que a gente precisa e agora, né, eu vou trocar aqui as credenciais para eu conseguir puxar esses dados e executar esse nó, beleza? Então, troquei, tá, a minha conta de anúncios lá, puxei aqui os dados e agora eu vou precisar colocar um code para eu conseguir organizar essas informações, tá? Então, ó, se você ver aqui do lado, ele puxou várias informações, tá? Eu vou colocar aqui, e aqui, ó, eu vou colocar um code, ó,
para eu trazer essas informações. Então, total de gastos, impressões, alcance, cliques, total de views, né, na landing page, mensagens, leads, contatos. Aí ele vai trazer essas informações. Eu vou aqui executar esse step, né, esse nó. E aí ele vai trazer, ó, todas as informações. Então, essa campanha que eu coloquei para rodar é uma campanha de mensagem, tá? Então, por isso, ele não vai vir aqui leads e contatos, tá? Mas ele puxou aqui essa questão de mensagens, tá? Depois disso, o que eu preciso? Eu quero colocar essas informações dentro do banco de dados também, para depois ele puxar e fazer a análise, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu banco de dados, que também vai ser pelo Baseware, mas você pode utilizar, por exemplo, um Google Sheets, um Supabase, enfim, tá? Qualquer banco de dados aí você pode colocar. Então, eu vou colocar aqui, create a row, né? Que eu vou criar uma linha. Então, aqui eu já tenho a credencial, então vou, né, criar uma row, né, que é uma linha, e aqui eu preciso selecionar aonde que tá, né, esse banco de dados onde eu quero colocar, né? Então, eu criei aqui um banco de dados, vou selecionar aqui a planilha que eu quero e aqui eu vou colocar que é mensagens semanal. Então, dentro dessa tabela, né, eu tenho as colunas e aqui embaixo eu vou adicionar essas colunas. Depois eu vou mostrar para vocês as colunas ali certinho, mas tem as colunas que eu preciso colocar essas informações para depois um outro fluxo pegar todas as informações, analisar e mostrar como que elas estão, tá? Então, o que eu coloquei aqui? O cliente, tá? Então, vou ter a identificação do cliente depois, vou mostrar onde que eu pego. Vou colocar aqui investimento, aí vou adicionando. Vou adicionar vários aqui, porque depois a gente vai já colocando aqui as informações. Então, vou colocar, então tem cliente, investimento, aí tem a coluna do alcance, a coluna de impressões, a coluna de frequência, a coluna de CPM, a de clique no link, CPC, e aí você vai colocando as informações que você precisa, tá? Então, aqui tudo ele vai puxar, tá? Essas informações. Então, CTR, vou adicionar mais. Aqui é LP Views, né? E aqui o custo por views, custo por sessão, né? Então, vou adicionar mais. Connect Rate, aí vem mensagens. Quantas mensagens, né, eu coloquei. E aí aqui eu vou colocar o custo por mensagem. Eu não vou colocar nenhum outro, porque essa campanha é de mensagem. Então, a gente poderia ter colocado lead, contato, seguidores, enfim. Mas aqui a gente só tá puxando realmente essas informações. Então, aqui o cliente, eu vou vir aqui embaixo e aqui em Get Many Rows vai aparecer o número da conta. Eu não vou colocar para não divulgar essa conta, tá? Mas é só você vir aqui embaixo, puxar a conta e colocar aqui como cliente, tá? E aí eu vou mostrar aqui em investimento, né? Então, valor gasto, que é o investimento, alcance, aí você vai colocando, tá? Então, impressões, você vem aqui e coloca. E você vai fazer isso com todas as métricas aqui embaixo. Frequência, CPM, cliques, aqui CPC, CTR, aqui LP Views, custo por view, Connect Rate, mensagens e aqui o custo por mensagem, tá? Então, coloquei aqui todos os dados e agora é só eu executar esse nó. Então, eu vou abrir aqui e vou procurar ele, acho que é esse aqui, deixa eu ver.
Então aqui eu abri, tá, o base row, então tem as colunas, tem a data de início até. Então eu não coloquei aqui, eu vou colocar, vou vir aqui embaixo e vou adicionar, tá? Que é importante porque depois, ó, data de início e depois a data final, porque o agente ele vai puxar essas informações, tá? Então aqui, ó, no code ele também já tem data de início, que eu coloquei, e a data final, tá? Então vai puxar essas informações e agora eu vou colocar aqui para executar esse node e vai aparecer lá as informações, tá? Então tá executando aqui, executou e aqui vai aparecer, tá? Então, ó, apareceu as informações, não tá com o nome do cliente, né, que eu tirei, e aí apareceu aqui as informações, tá? Então a gente vai conseguir analisar esses dados com base nessas informações que estão aqui, beleza? Agora eu vou colocar o número do cliente aqui, né, que é o ID da conta, mas a gente vai continuar aqui o fluxo. Então, depois que acabou aqui, eu vou vir e ele vai voltar para o looping, porque ele pode colocar mais clientes, tá, dentro dessa tabela. E aí, depois que ele terminar, eu vou colocar aqui no operation, para não fazer nada, beleza? Então, ele terminou aqui. Agora, o que eu preciso criar? Eu preciso criar a análise desses dados. Então, vai ser um novo fluxo, tá? Então, lembrando, aqui poderia continuar, tá, no switch com vários outros tipos de campanha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo gatilho. Então, vou colocar aqui another gatilho e vou colocar schedule também. Eu tinha colocado lá semanalmente, né? Então, semanalmente, toda segunda-feira. Lá eu tinha colocado às 7 da manhã. Então, aqui eu vou colocar para enviar essas informações às 11, por exemplo. Tá? Porque ele precisa ter colocado todas as informações para depois ele puxar aqui e analisar esses dados. Então, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Então, qual que é a lógica, né? Ele vai ativar depois desse, então esse vai colocar todas as métricas dentro do banco de dados. E aqui ele precisa puxar essas métricas, tá? Então, eu vou colocar aqui base row e ele vai colocar get many rows. E aqui eu vou pegar a planilha de clientes, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou colocar os clientes. E aqui eu vou colocar a conta dos clientes, tá? Que é aquela primeira que eu tinha te mostrado. Só que aqui eu vou precisar colocar um filtro, que eu quero que ele puxe somente os clientes que são mensagem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, adicionar um filtro. E aí eu vou colocar aqui, ó, o tipo de campanha é igual para mensagens. Então, mensagem, ele só vai passar o cliente que é de mensagem, tá bom? Aí aqui eu vou executar e ele vai puxar essas informações, tá? Então só vai puxar os clientes que são de mensagem. Agora eu vou colocar um loop, porque pode puxar mais do que um cliente, né? Então ele vai um por um. Então vou colocar aqui, vou apagar esse aqui. E agora eu quero puxar os dados desse cliente, tá? Que eu coloquei aqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar base row também, banco de dados. Claro que você pode utilizar algum outro. Eu vou colocar aqui, ó, get many rows. E agora, eu vou filtrar pelo número da conta. Então, ele só vai puxar aquela conta de anúncio. Então, eu vou colocar aqui, vou selecionar, vou colocar a de mensagem, né? Então, aqui ele vai puxar esses dados aqui. Aí eu vou colocar o cliente, né? A conta de ID aqui, ele vai puxar. Então, mensagem. E aqui eu também vou colocar um filtro, né? Porque ele precisa pegar a conta de anúncios, tá? Correspondente. Então, eu vou adicionar aqui um filtro e vou colocar o cliente é igual. E aí eu vou colocar a conta de anúncio, tá? Então, eu vou colocar aqui para rodar, ó. Ele vai passar. E aí, aqui eu vou pegar a conta de anúncio, esse aqui. Então, ele só vai pegar, ó, eu vou colocar para executar e ele não vai passar nada. Porque não tem nenhuma conta de anúncio, ó, com esse número aqui,
tá? Agora eu vou colocar certinho, tá? Os dados aqui. E aí eu vou passar para vocês verem, tá? Então, vou colocar, já tá selecionado aqui. Agora eu vou trocar e continuar o fluxo. Então, eu executei aqui e agora eu vou precisar colocar o code. Vou apagar aqui e vou colar um code que eu já tenho aqui. Então, vou colocar aqui, tá? Então, vai vir as informações do code e ele tá juntando as informações, tá? Caso você não saiba criar esses codes, você pode pedir ali pro ChatGPT criar, tá? Os codes. Então, esse é o code. E aí, eu executei esse code, tá? Agora, eu vou colocar aqui um agente de AI. Então, vou colocar aqui. Adicionei o agente de AI. Agora eu vou colocar aqui para definir. Eu vou colocar aqui a mensagem, que ele vai vir prontinho, tá? E aqui embaixo eu vou colocar um prompt, né? Para ele ser esse analista de dados. Então, você também pode criar aí um prompt. Eu já vou copiar aqui as informações e vou colar aqui, tá? Então, aqui ele fala, né? Você é um analista de dados, de campanha de mensagem do MetaAds. Aí ele fala, né? Sobre as métricas, tá? As métricas recebidas, instruções, tá? Para interpretação de KPIs. Aí a semana, né? Que ele precisa comparar. E aqui também eu trago para ele enviar o e-mail, né? Então, ele vai enviar um e-mail com alterações relevantes, causas e sugestões. Aqui embaixo, as ferramentas disponíveis para análise. Então, tem o e-mail, né? E aqui embaixo tem um exemplo de HTML para ele enviar esse e-mail, tá? Então, tem um exemplo de HTML aqui para enviar, beleza? Aqui embaixo, eu vou colocar a LLM, né, da OpenAI, e aqui em Tool eu vou colocar o Gmail para a gente conseguir enviar esse e-mail, tá? Então, aqui tem as credenciais, vou deixar para selecionar automaticamente, aí eu vou colocar aqui, ó, potoaceleradora@gmail.com. Aqui em título, eu vou colocar para ele adicionar automaticamente o título, tá? E aqui, adicionar a identificação do cliente no título. E aqui embaixo, no HTML, eu também vou colocar para ele colocar automaticamente. E aqui, eu vou colocar, crie um e-mail de HTML com análise feita nos últimos 15 dias de campanha, tá? Então, selecionamos aqui. Eu posso depois colocar para ele vir para o looping, tá? Não vou pôr agora, mas eu vou colocar aqui para ele ativar e testar esse workflow, tá? Então, vou colocar aqui para ele testar esse agente e enviar esse e-mail. Então, finalizou. Ele veio aqui, enviou e-mail, né? Usou o chat model também. Agora eu vou entrar aqui no e-mail para a gente ver como que ficou. Então, abri aqui o meu e-mail, né? Eu recebi análise de performance, cliente, e aí aqui tem as métricas, né? As métricas certinho, a data, né? Com as métricas, e aqui a variação, né? Então, se subiu, se desceu o custo por mensagem, por exemplo, mensagens iniciadas, enfim, aqui ele vai mostrando pra gente. E aqui também tem um resumo, né? Dos últimos 15 dias, alterações relevantes, tá? E causas e sugestões. E aí, claro, você pode pegar e mudar o prompt ali, colocar tudo que você quer, colocar mais do que 3 sugestões, enfim, você vai criar o seu prompt. Voltei aqui para o fluxo, depois, né, que ele fez a análise, a gente pode jogar ele para voltar para o looping aqui, para ele continuar, né, puxando outros clientes, e aqui eu posso colocar no operation, tá? E aí eu posso fazer isso para todos os meus fluxos aqui de mensagem, vendas, tá? Então, esse aqui eu tô criando, né, para mensagens, mas aí eu posso fazer para qualquer outro tipo de campanha, beleza? E caso, né, você queira aprender a fazer isso na prática e pegar já o template pronto, dentro do meu curso Potoflow,
eu disponibilizo, tá, todos esses templates já pronto com várias campanhas, só para você copiar e colar aí dentro e fazer as alterações possíveis. Também precisa ter o aplicativo dentro do Meta, né, para você conseguir pegar todas as permissões. Precisa colocar credencial dentro do Facebook para você também puxar. E aqui, né, eu estou usando o Baseware como banco de dados, mas você poderia estar utilizando Google Sheets, Supabase, entre outros, tá bom? E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque semanalmente eu posto conteúdo sobre N8N, automação e inteligência artificial.